A Bimoura, ela perguntou quais as principais diferenças entre as entrevistas daqui para as entrevistas da gringa. Olha, ó. Eu vou falar umas coisas que são legais, que eu já senti, tá na pele. Basicamente, as entrevistas são bem parecidas, eles meio que seguem o script. Tanto tempo depois eu percebi que existe um script, principalmente do lado do Tech Recruiter, porque o Tech Recruiter é o quê? Ele é o cara que pega pessoas tech, independente da sua stack, se você é QA, se você é dev, se você trabalha com DevOps, ou whatever. Essas perguntas que precisam fazer para cada um e ver se você responde. O que é pirâmide de teste? O que é não sei o quê? O que é não sei o quê? O que você faria nessa situação? Se você acha um bug, como que você reporta o bug? Você usa Gira? Você sabe usar Gira? Você usa Kanban? Blá, blá. É meio que igual, só que um vai estar falando em português e outro em inglês. A parte técnica, ela varia. Então, tem vezes que você faz live code, que é o cara... Você abre o VS Code e o cara vai falar, cara, me automatiza esse cenário de teste, eu quero ver o que você faz. Aí é o que você meio que vai fazer ao vivo, né? E você chegou a fazer no meu bastante caso, live coding? fiz. Bastante? Porque Tipo, eu peguei pouquíssimo live coding. não, tipo, assim, Tipo, a média, que geralmente eu fazia e passava, né? Não, mas É tipo, a assim, média das entrevistas que você fez, quantas eu delas fiz, eram, tipo, live coding? pra gringa, fiz 100% live code. Pra BR eu fazia. Pra Caraca. BR eu fazia. Não sei, acho que os caras não confiam em mim, né? Os caras não estão falando muito. Mas é tranquilo, cara. Sabe o que eu gosto do live? Sinceramente, o que eu acho do live code Manda é bala. porque se você faz, o cara vai fazer uma pergunta. Por que você tá fazendo assim? Se você sabe responder isso, você compra o cara e foi assim que eu passei. Eu falei pro cara, por que você não faz assim? Eu falei, cara, eu não uso isso por causa disso, disso. Aqui a gente tem reaproveitamento de função. Ele olhou e falou, cara, eu nunca tinha visto isso em automação, gostei. Entendi. Isso Live code, é coisa que às vezes você manda no projeto, entendeu? Não tenham medo. É que assim, às vezes tem um live coding que o cara pede pra você fazer algum algoritmo, sabe? Trabalhar com algoritmo. Mas aí. Isso acontece Aí é muito de vez em difícil. quando. Isso aconteceu uma vez comigo, Não. 2 vezes comigo. Só que a primeira eu não tava preparado e a segunda eu tava. Mas Mas acontece. Que entrevista, assim, cara, entrevista é o cara fazer perguntas, né? Por exemplo, no Brasil, quando eu, com Fatória, né? Você conhece. Os caras me moeram por 2 horas de como que eu me comportava. Eles não analisaram o meu código, analisaram a parte de QA. Então eles me mostravam um monte de casos de teste, como você faria isso, como você faria aquilo. Foi 2 horas assim de um. Acho que para mim foi a minha pior entrevista, pior no sentido assim, de cansativo, de mais difícil, né? Mais difícil, mais do que tudo. E teve caso que simplesmente os caras passaram, mas basicamente o que eu acho, se eu puder dar uma opinião para vocês, é mais na de inglês que eu acho a diferença, porque o que acontece? Eu prefiro ser entrevistado em inglês com um estrangeiro, nem que seja um nativo americano, do que com um brasileiro. Porque o brasileiro acha picuinho no que no inglês você está falando, o estrangeiro ele só quer saber se você se comunica. Então, não tenham medo, se vocês pegarem uma entrevista na gringa e o cara for americano, ou qualquer outra graças a Deus, qualquer nacionalidade que não seja brasileiro, não tenham medo, vão mais confiança, porque eu não gosto de quando é o brasileiro falando inglês comigo, porque daí o cara vai querer, e isso é uma mania muito ruim de brasileiro, o inglês não é o perfeito, você errou, esqueceu a preposição aqui, acho que você não fala inglês suficiente. E mesma coisa, gringo não fala português bem, a não ser que você tá indo para um cargo que exija você ter um inglês impecável, o gringo, mas não, se você é o cara. Não, o Kojima não fala inglês. Acrescenta tudo que deu o Kojima na vida, mas enfim. Tipo, depois que eu aprendi isso, eu fico bem mais tranquilo, eu não tenho medo de errar. Porque o gringo falando português com vocês, eles falam errado também, né? Nunca vi um gringo falar português bem. Raríssimas exceções, mesmo assim você pega o sotaque. Você fala, cara, você não é daqui. E é isso. Então, as entrevistas variam muito de cada objetivo do que você for fazer, mas basicamente elas são as mesmas. A única coisa que eu acho que os gringos eles gostam muito da parte técnica, né, de saber principalmente, e o brasileiro quer saber mais se você sabe uma parte muito mais teórica, sabe, ou como que você age como que há dentro do time. Isso pelo menos é o que eu senti um pouco o balanço, né? E se vocês tiverem que fazer live code, não tenham medo, vão e façam, tranquilo. Se você tá preparado para fazer uma automação tipo do zero, entende de page objects, entende de como funciona a estrutura de uma automação legal, cara, é batata. É simples. É só você fazer o que você tá fazendo todo dia. É por isso que é importante estudar e usar, né? Tem esse ponto, né? Que se você não estiver usando, você não vai estar preparado. Mas não tem muita diferença. E eu, sinceramente, tá, Joey? Vou te falar aqui que eu tive pouquíssimos live codings. Eu acho que eu tive uns 3 em todas as entrevistas que eu já fiz. E eu fiz bastante entrevista. Cara, e eu acho, tipo, a maioria das vezes eles vão te entregar provavelmente um projeto para você fazer em 1 semana, 3 dias, 5 dias. E aí você tem que entregar um projetinho pronto pros caras. A maioria das vezes é assim.
E o processo, tanto gringo quanto brasileiro, a maior diferença, na minha opinião, tirando o inglês, né, que você tem que saber se comunicar em inglês, é que ele demora muito, o gringo. Processo gringo demora e ponto. Vai demorar um mês o seu processo gringo. No Brasil, é capaz de você conseguir emprego em uma semana. Fazer, 5 entrevistas em uma semana, ou 3 entrevistas em uma semana e já é contratado. Os gringos não. Os gringos, eles demoram pra caramba. Então, se você tá fazendo aí, passando por algum processo, né, com uma vaga gringa, saiba que é bem provável que demore. Então, fique tranquilo em relação a isso. Primeira pergunta da Fernanda, ela fez essa pergunta já tem um tempinho. Podem falar um pouco sobre teste técnico que costumam aplicar na gringa? Ó, a maioria dos testes técnicos que vai ter na gringa é assim, eles vão te dar um cenário, algum sistema específico e vão falar assim, escolha só a tecnologia e crie uma automação para esse sistema e para esses casos de teste, ou ache os casos de teste para você criar. E aí você vai ter que fazer uma automação. Pode ser que eles peçam linguagem específica e framework específico, mas mesmo quando eles pedem, eu mando dos frameworks que eu conheço. Então, por exemplo, se é um framework muito diferente do que eu conheço, por exemplo, Java, para você trabalhar com Java, com Selenium, e faz muito tempo que eu não trabalho com Java, eu não vou conseguir fazer isso tão rápido. Eu vou lá e faço com Cypress, ou com JavaScript, ou com Playwright JavaScript, ou qualquer outra linguagem que eu saiba mais, que eu domine mais para poder mandar o projeto nos trinks. E isso costuma funcionar. Na verdade, eu acho que nunca deu errado. Eu nunca mandei um projeto, mesmo que fosse contra a linguagem, que o pessoal não aceitasse. Então saibam que o pessoal é bem aberto com isso. Você concorda, Joey? Acho que você já chegou a passar por uma coisa diferente. É bem isso, porque era real, cara. Já mandei projeto em Selenium e Ruby, já mandei em Robot, já mandei um monte de linguagem diferente. O que, na real, quando você manda um projeto de automação, o cara quer ver a estrutura do seu teste, né? Ver se você tá chumbando coisa, ver se você tá fazendo funções repetitivas. É tudo que faz a diferença entre um júnior e um sênior, é o jeito que você consegue fazer o mesmo fluxo de automação do método mais inteligente. Então é isso que na gringa os caras vão ver, exatamente. Mas é basicamente isso, vai variar de acordo com o que o lead dos caras estão esperando do entrevistado. Então pode ser que mude frameworks, pode ser que o cara manda em qualquer coisa, porque às vezes os caras não têm nada e estão implementando uma coisa nova. E às vezes os caras vão ver vários testes diferentes e falam, pô, não, mano, esse cara me mandou, sei lá, em WebDriver I/O com TypeScript. Nunca vi WebDriver I/O, mas parece ser legal, porque às vezes o cara roda e vê que o negócio é bom, entendeu? Porque às vezes o cara não tem. Né? Aqui eles não têm. Isso é verdade. Acontece isso, tá, pessoal? E eles vão olhar muito a sua documentação também, pra fazer funcionar. Se você tá mandando, principalmente com uma tecnologia diferente que eles estão pedindo, você tem que detalhar exatamente como fazer aquilo rodar. Você tem que ter certeza que aquele cara não vai ter problema pra rodar aquilo na máquina dele. Importante. Nossa, isso é muito... capricha no Redmi. Caprichar no Redmi é a melhor coisa que você pode fazer.